Salve, gente bacana! Hoje nós vamos explicar um pouquinho do que é a união dos arquivos, dos registros que são abertos dentro de um resgate, dentro da terapia do Repsicon. É daqui a pouco. Olá! Dentro da proposta de apresentar sempre detalhes e mais informações da terapia do Repsicon, nós estamos aqui imbuídos da ideia de trazer para vocês uma informação importante que sempre se apresenta ou que sempre fica na cabeça de um consulente quando vem para o gabinete, quando vem para a terapia. A pessoa solicita que seja então buscado e investigado alguma solução ou alguma explicação para alguma problemática que ela esteja vivendo hoje. Seja de relações afetivas, questões de ordem financeiras, questões de sociedade, questões de problemas de saúde, coisas assim. Não importa qual é necessariamente a pesquisa. Ocorre uma coisa muito curiosa, é que a hora que se abre esse arquivo, esse registro, parece em um primeiro momento que ele não tem necessariamente nenhuma ligação específica com o tema que a pessoa está buscando. Na grande maioria das vezes, o terapeuta não tem conhecimento profundo das informações que ele vai encontrar e nem da própria pessoa que está ali em gabinete, que está ali para a sessão, mesmo porque a sessão ela é exígua, o tempo, o prazo é muito curto para você entender todo o universo da pessoa e todas as suas necessidades. A pessoa vem com uma profunda ânsia de pesquisa, ânsia de busca de soluções, que está acumulada de vários fatores e compete ao terapeuta, em um primeiro momento, colocar a mão nesse novelo profundo de sentimentos e emoções, nesse emaranhado que está acontecendo na vida da pessoa e puxar um fio dessa meada toda para então tecer um caminho, tecer uma meta. A partir do instante em que se abre o arquivo, as informações começam a chegar. Essas informações estão atreladas aos fatores sensoriais, material que nós já divulgamos há um tempo e que pode ser acessado novamente para maior ilustração, sem que nós precisemos aqui entrar nesses assuntos novamente. Então essas informações vão construindo a história dentro de um contexto específico em que essa pessoa teve uma experiência pretérita. Então ela viveu lá um período da história da humanidade, seja na Grécia Antiga, seja no Egito, seja na Babilônia, na Macedônia, não importa qual foi a região e qual o período da história da humanidade, até mesmo na Idade Média, na Rússia, na Itália, qualquer região, até mesmo no nosso país, no Brasil, Brasil colônia. É palco para muitas e muitas histórias. Então, à medida em que se vai construindo a história na abertura e no estudo desse registro e desse arquivo, os meandros vão começando a se ligar. Fatores que estejam atrelados a algum problema de saúde, que estejam atreladas a um relacionamento estranho hoje com uma determinada pessoa, personagens que vão chegando no contexto daquele arquivo, daquela história e vão preenchendo todo aquele conteúdo, toda aquela situação, enriquecendo e dando então aso e explicações importantes. Esse ainda não é o ponto que nós queremos colocar. O ponto que nós queremos especificar é mais ou menos isso aqui. Então, abre-se um arquivo específico. Um arquivo num determinado período da história da humanidade. Um arquivo em que a pessoa tenha necessariamente a premência de resolver algo em que está incomodando ela muito. Recordemos sempre que a condução dessa abertura desse arquivo é sempre respeitada a privacidade da pessoa. Ou seja, o terapeuta, por mais que ele queira, ele jamais irá encontrar alguma coisa aqui que venha a ser reveladora a ponto de trazer um prejuízo hoje para a pessoa. Porque é sempre direcionado pelo nosso verdadeiro e real ser interno. Muito embora a intuição e o trabalho seja feito em conjunto, porque a pessoa abre o seu universo para o terapeuta
essas privacidades não são reveladas. Revela-se apenas o que é pertinente ao registro. Somente o que é pertinente ao arquivo é que é, então, estudado na abertura de um registro. O resgate, então, se dá numa sessão e se conclui aqui. Evidentemente que existe um período de absorção, de digestão em que o profissional deve dar ao seu consulente, aproximadamente de 7 dias ou 15 dias. Claro que isso varia de acordo de pessoa para pessoa. Nós sugerimos veementemente que esse período não seja muito curto e nem muito longo, acima de 30 dias. O grande prejuízo ou a grande dificuldade está em que se o arquivo ou a pessoa, o consulente, levar muito tempo para voltar, seja através de um resgate presencial ou através da internet, o profissional vai precisar recuperar um pouco da história daquele arquivo. E perde-se ali alguns minutos importantes na sessão. Para que a pessoa instale de novo a frequência, para que ela recupere de novo a memória e que ela esteja apta emocional e sentimentalmente de novo à abertura desse arquivo. Se faz num período muito curto, pode haver uma congestão de impressões. A pessoa ainda não digeriu tudo e aí a gente vai passar para um outro arquivo num período de 2 ou 3 dias e aquele outro arquivo vai acumular novas informações que a pessoa ainda não digeriu nem da outra. Então pode trazer, eventualmente, algum desconforto emocional para a pessoa, porque existe uma carga, uma catarse que está sendo realizada. A pessoa ainda está entendendo e absorvendo e dissolvendo e encaixando peças desse quebra-cabeça intrincado que ela abriu e que ela resolveu. Muito bem, é por isso que a gente opta por dar 7 dias no primeiro momento. Mas a gente então passa para a abertura de um segundo arquivo dentro do cenário que a pessoa ainda está investigando. Uma nova história então se apresenta nessa situação, totalmente pertinente, entretanto, em outras condições. Se aqui se deu, por exemplo, no Brasil, aqui pode se dar, por exemplo, na China, com outra etnia, um outro período da história. Não importa se esse foi antes ou depois, ou se este foi depois ou antes, não necessariamente. É aí que as pessoas não conseguem perceber, em nenhum primeiro momento, como é que este arquivo vai se ligar a este outro arquivo. Então vamos pensar que as relações que estejam sendo discutidas sejam afetivas. E que, nesse aspecto, nessa abertura de arquivo, tenha encontrado, então, um fator em que a pessoa ou o consulente tenha sido o pivô de uma situação constrangedora que fez com que a relação em que ela vivia naquele período não funcionasse. Muito bem, então hoje, depois que a sessão termina, ela então começa a perceber, fala, então foi por isso, aconteceu aquilo, essas são as causas, esses são os fatores que me levaram a ter hoje um reflexo aqui. Sim, tem a ver com as questões da recorrência, de se repetir na história dela alguns cenários hoje aqui. Nós entendemos que o ser nos prepara para que estejamos aptos a limpar. Ele nos oportuniza uma nova condição para limparmos esses arquivos. Quando abre o outro arquivo, a pessoa começa a verificar que na abertura desse arquivo, desse registro, não tem muito a ver com aquilo lá. Mesmo porque o período da história é distinto, a região é diferente, não encaixam as coisas. Bem, conforme a sessão vai desenvolvendo, conforme o arquivo vai sendo estudado, conforme os fatores sensoriais vão sendo colocados direitinho, conforme os sentimentos, as emoções vão se ajustando, pequenas chaves vão aparecendo e vão surgindo para justificar o motivo pelo qual o nosso íntimo apresenta então este arquivo para ser aberto na sequência da necessidade da pessoa. Porque vai apresentar então de repente um filho que surgiu na história lá atrás e que teve um problema de saúde e que vem a óbito. E com a passagem desse filho, o casal então passa a ter problemas na relação. E isso reflete hoje, de uma maneira indireta, naquele outro arquivo que foi mais recente. E hoje a pessoa, por exemplo, estaria passando por uma dificuldade na relação afetiva dela. Seja de ordem financeira,
seja porque os parentes intervêm, seja porque não tem esse filho, ou seja porque teve um filho problemático, não importa necessariamente qual seria o exemplo que a gente possa construir aqui. E sim que este arquivo e este arquivo estarão intrinsecamente ligados, sim, na limpeza existencial da pessoa, oportunizando desta forma, então, um amplo aspecto ou um amplo espectro de abrangência na purificação da memória celular, na recuperação dessa memória e na purificação dessa memória. É por isso que algumas pessoas chegam no gabinete e falam assim: quantas sessões vão resolver o meu problema? Um profissional inteligente precisa deixar bem claro que uma única sessão pode resolver o seu problema, mas que necessariamente, segundo as técnicas e as etapas que são realizadas na sessão, é preciso um tempo maior. E então a pessoa saberá que vai depender da colaboração dela também na abertura desses arquivos. A outra pergunta que se faz é: quantos arquivos então serão necessários abrir para resolver hoje determinado ponto específico que está causando um problema? Muito bem. Dois fatores importantes. O primeiro fator é o seguinte: a pergunta que se deve fazer é: quantas existências eu tive no planeta Terra? Quantas existências eu já experimentei? Quantas vezes eu já tive processos reencarnatórios? A partir do momento que a pessoa tem uma vaga noção de que ela teve diversas existências, uma vida, diversas existências, ela então perceberá que apenas 2 arquivos distintos não serão suficientes para resolver toda a questão. Muito bem. Entender que o trabalho do Repsicom tem uma abrangência ampla dentro da abertura de um arquivo ajuda e traz um conforto muito grande para a pessoa. No seguinte âmbito, muito bem, vamos usar o mesmo exemplo que nós estamos apresentando aqui e aqui. Esse período da história em que a pessoa está levantando foi estudado num período específico da existência dela. Vamos pensar que a pessoa teve uma existência até mesmo longeva, viveu na faixa dos 80 anos no período dessa história, desse arquivo. Então ela viveu 80 anos. Mas os fatos que importam para a limpeza se deram mais ou menos na faixa dos 20 aos 30 anos. Mais ou menos nesse período. Então o resgate, ele abrange a limpeza desse arquivo aqui, nesse ponto, no que concerne ao estudo das causas e das origens que geram as dificuldades hoje. Entretanto, na hora que se purifica, na hora que se limpa o arquivo, ele limpa do nascimento ao óbito, do início da existência ao final da existência, independentemente de nós termos estudado ou não. Entende isso? E é fundamental perceber que o resgate, ou seja, trabalhamos com o ser tem o poder infinito, capaz de limpar todo o arquivo numa sessão. Na sessão respectiva que se está fazendo a limpeza do arquivo. Independentemente de nós termos que ver o dia que ela nasceu e até o dia que ela veio ao óbito. Se assim o fosse, quantas sessões ou quanto tempo seria para limpar um arquivo de 80 anos? Então a velocidade de uma limpeza, de um resgate, é impressionante e é fundamental e otimiza todo o trabalho terápico. O outro ponto muito importante é que isso vai por atacado. Nós não precisamos necessariamente saber detalhes disso aqui. Mas, depois da sessão, no decorrer dos 7, dos 15 dias, ou do tempo que a pessoa saiu do gabinete, as peças do quebra-cabeça, ou a lógica e a razão, começam a fazer algumas perguntas. Mas e isso? E aquilo? Como é que foi acontecer aquilo naquele período? Por que a pessoa agiu dessa forma? Por que eu não fiz aquilo? Então verificará que o ser íntimo vai intuitivamente trazendo algumas informações. Ela poderá até voltar em gabinete para ajudar a entender melhor esses outros momentos da história que ela limpou. Bem, dito isso, importa a gente perceber também que a velocidade com que o próprio planeta Terra em si, o próprio sistema solar em si, está passando pelas suas transições, fazem com que nós aceleremos os processos de resgate. Se assim não o fosse, nós então teríamos uma situação que seria a seguinte. Então a pessoa viveu com fulano nesta e nesta história, nestes 2 arquivos.
e hoje repete de novo a existência com essa pessoa. Mas, se nós fazermos uma busca no processo em que ela teve nas suas existências, ela vai encontrar nesta existência, nesta existência, nesta existência. Os 3 arquivos, que ela pode inclusive limpar esse aqui, deve inclusive limpar esse aqui. Mas verificará que teve mais esta, mais esta, mais esta e talvez, quem sabe, mais esta também. Ora, partindo desse pressuposto, quantas sessões então seriam necessárias para que a gente pudesse limpar todas as existências em que a pessoa viveu com o fulano? Quantas sessões seriam precisas? Se nesta existência aqui levou aproximadamente de 3 a 4 sessões para a gente abrir e limpar, quantas então serão precisas para limpar todas as existências que ela teve com o fulano? É aí que a confluência do próprio planeta em si e a agilidade que o nosso ser autoriza faz com que nós trabalhemos nos arquivos exatamente precisos, fundamentais para a limpeza cabal de todas as outras existências. Prestem atenção porque isso é muito importante. A partir do instante em que se limpa um arquivo fundamental que reflete aqui, hoje, no período em que nós estamos vivendo de transição de eras, nós auxiliamos, aceleramos, purificamos e limpamos por reflexo, pela vontade da pessoa de se resolver, todos os outros arquivos pertinentes a esse caso. Ah, mas quer dizer que eu não vou lembrar, não vou nunca mais estudar, não vou saber de mais nada? Atentos! O arquivo é como se fosse um documento, um disco que você limpa, purifica e guarda. E esse arquivo, ele está guardado lá para que você possa usá-lo a qualquer outro momento, estudá-lo e entendê-lo. Então, qualquer outro desses arquivos que não foram necessariamente estudados, poderão ser investigados na certeza de que já estão limpos. A exemplo do que nós consideramos e chamamos de resgate pleno. Muito bem, é nesse aspecto que nós então temos uma grande vantagem dentro do trabalho do Repsicom, dentro do trabalho do resgate, e assim favorecendo, propiciando um aceleramento em todas as limpezas dos arquivos. É importante que o consulente tenha noção disso. É importante que o terapeuta tenha percepção disso, para que ele possa, pelo menos na primeira sessão, quando o seu cliente, o seu consulente se apresenta com esses questionamentos, explicar para ele as vantagens e a aceleração da limpeza do trabalho do Repsicom. Isso é fundamental, que vai trazer um conforto psíquico, um conforto psicológico, um conforto emocional para a pessoa e trazer o alívio. E vai trazer também, proporcionar também ao próprio profissional da terapia a satisfação de ter um ótimo resultado em seu trabalho. Reflitam sobre isso, um abraço e até o próximo.